O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemo-nos um instante. Queridos irmãos e irmãs, querido povo de Deus que nos acompanha através das nossas redes sociais, a liturgia hoje continua o mesmo discurso de ontem. Não sei se recordam aqueles que aqui estavam, mas eu dizia que no texto de ontem, o Evangelho nos trazia uma pergunta que vinha nas entrelinhas: o que é necessário, qual é a condição para entrar no reino dos céus, o que é preciso para pertencer ao reino dos céus. E aí Jesus vinha então dizendo aos seus discípulos: se queres entrar no reino dos céus, é preciso que a sua justiça seja maior que a justiça dos mestres da lei e fariseus. E eu dizia àqueles que aqui ontem se encontravam, não é que a gente olhava a vida dos mestres da lei e fariseus e poderíamos dizer assim: olha, são pessoas que vivem mal. Muito pelo contrário. Quando você olhava a vida dos mestres da lei e a vida dos fariseus, eram pessoas bem ilibadas. Eram pessoas que você olhava e não achava o que ficar acusando àquela pessoa, porque geralmente buscavam levar uma vida de comunhão, uma vida de unidade com Deus. Porém, a busca de unidade com Deus que estes homens viviam era muitas vezes uma unidade apenas exterior. Eu vivo muitas vezes não pela minha intimidade com Deus, mas eu vivo a fé ou vivo a lei apenas para que as pessoas vejam que eu estou cumprindo. Inclusive, recordava a vocês o próprio jovem rico, que vai até Jesus querendo saber o que deve fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus lhe diz: cumpre os mandamentos. E ele diz: Senhor, eu já observo, isso eu já faço. Então agora vai, vende o que tem e dá aos pobres. Seja capaz de superar a lei. Não se prenda à lei, mas ponha amor no que você está fazendo. Nessa hora ele se entristece e vai embora, porque vive uma lei pura, uma lei que por ela mesma não é capaz de salvar, uma lei que por ela mesma inclusive condena e mata. E é isso que Jesus está chamando a superar. E eu recordo que também dizia a vocês o seguinte: muitas vezes as pessoas parecem querer se apoiar numa misericórdia de Deus para levar uma vida desregrada, onde às vezes eu entendo que eu posso fazer como eu quiser e depois usar quase que como uma borracha, porque Deus é misericórdia, e apagar-se o que fiz. Mas não é assim que funciona.
O Deus que é misericórdia é também o Deus que é justiça. E como justiça, vai cobrar de cada um, de acordo com o que cada um ofereceu ou o que cada um poderia dar. Se houve uma luta, se houve um esforço de minha parte para poder entrar no reino dos céus, este esforço será olhado. Mas se da minha parte não existia uma preocupação com essa minha unidade, com essa minha comunhão com Deus, mesmo que Deus seja misericórdia, eu não fiz por onde. Eu não quis entrar nessa misericórdia. E o texto de hoje vai então chamando a atenção. Ontem falava a respeito do 5º mandamento: não matarás. E aí eu chamava a atenção de vocês dizendo, enquanto a lei trazia ali puramente o superficial, Jesus está adentrando mais na lei. E hoje ele chama a atenção: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Ontem eu dizia a vocês, quando Jesus começa a dizer, ouvistes o que foi dito, prepara, ele vai ensinar e vai dar um novo ensinamento. Foi dito que não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, olha aqui o novo ensinamento, a nova lei dada por Cristo. Todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha aí o Deus misericórdia, como é que vai além de uma pura letra. O pecado, o mal, não acontece só no nosso exterior, mas o mal começa justamente lá dentro. Quando nós vamos dando permissão para que essa sementinha do mal vá crescendo e vá modificando o bem que existe em nós, ou vá tomando conta do bem que existe em nós. Então é importante, queridos irmãos e irmãs, que a gente busque viver numa lei do amor, e numa lei do amor que nos faça ser capaz de superar a mera letra. Eu só cometo o adultério, ou eu só vou ferir o meu casamento quando eu me deito com uma outra pessoa. Está errado. Desde o momento em que eu permito, através do meu olhar, através do pensamento, entrar situações que vão ferir, que vão macular o meu matrimônio, aqui eu já começo a cometer o adultério. Quando eu olho para alguém e vou deixando aquele pensamento e virando uma historinha, entrando no coração, se tornando um desejo, ali o pecado já começou. Ali já vem a infidelidade do matrimônio. E quanto mais eu vou sustentando, vou permitindo esses pensamentos, mais fácil se torna para que eu venha a ferir a minha família, para que eu venha a ofender a minha família. Por quê? Porque eu vou dando o tempo todo brecha para Satanás trabalhar, para ele poder, nesses pequenos detalhes, ir entrando, e quando eu menos perceber, o estrago dele já foi feito na minha vida. É por isso que Jesus vai chamar a atenção para que a justiça seja bem vivida, para que o pecado não seja observado de fora, mas é aqui dentro. O que é que eu tenho alimentado, que eu tenho deixado entrar no coração? E é preciso observar se o que entra no meu coração está me trazendo coisas boas, ou se corre o risco, inclusive, de macular, de ferir, de manchar a minha vida e também da minha família, nessa situação do texto de hoje. E aí ele vai e começa então a chamar a atenção. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. É melhor entrar no céu com um só olho, do que tendo os dois, ficar de fora e ser jogado no inferno. É melhor perder um membro do corpo, do que com o corpo completo ser jogado no inferno. E o mesmo ele vai dizer da mão, mas aqui é importante entender. Aqui Jesus não está querendo que ninguém saia por aí se mutilando. Orígenes poderia ter sido santo da igreja, se mutilou, por má interpretação neste texto, deixou de ser reconhecido como santo. A santidade não passa por eu me cortar, por me mutilar, mas passa por eu aprender a cortar as situações que vão me tirar da unidade com Deus. Eu me esqueci agora qual é o santo, que vai dizer que o melhor combate para que a gente trava para a santidade é a fuga de entrar no combate.
o melhor caminho para ser santo é fugir de tentar lutar contra o pecado. E aqui entendam, não é de lutar contra o pecado, é de lutar para nem entrar numa ocasião que vai te causar pecado. Que se você entra nessa ocasião de pecado, geralmente nós somos mais fracos. Geralmente a gente se deixa seduzir pelo tentador, e ele é danado. Lembra o que nos ensina São Pedro? Na sua carta ele diz: cuidado, o vosso adversário rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar, resistir-lhe firme na fé. Está ali à espreita o tempo todo, para no primeiro deslize, pronto, caiu. E o grande problema é que muitas vezes a gente só espera uma oportunidade. Aí eu caí uma vez, não, foi só essa vez, eu não vou cair mais. Ninguém descobriu, já que ninguém descobriu, eu posso fazer a segunda. Ninguém descobriu a segunda, não tem problema fazer uma terceira. E quando eu menos percebo, eu já me enfiei numa vida de pecado. Por quê? Porque eu não estou fazendo pelo amor a Deus. Porque eu não faço pelo amor à minha família. Mas muitas vezes vou levando essa vida desregrada, olhando só para mim, para o meu umbigo. Tentando muitas vezes uma autossatisfação, uma autorrealização, que só vai me levando à frustração e à destruição de mim mesmo, da minha família. Então é importante, queridos irmãos e irmãs, seguir o conselho que Cristo nos dá. Se uma ocasião está facilitando o pecado na sua vida, corta. Se é aquela roda de conversa no bar que está te levando ao pecado, passe longe daquele bar. Se é a roda de fofoca com as amigas que levam ao pecado, saia dessa roda de fofoca com as amigas. Você sabe o que é que está te levando para a vida do pecado. Você sabe o que precisa ser cortado. Vai esperar a destruição chegar na sua vida, na sua família. Por que não cortar antes? E é sanar o mal pela raiz. Porque não adianta a gente querer dizer assim, não, eu sou forte, eu posso voltar lá. não. Você só falta a oportunidade. A hora que você achar, vai cair de novo. O melhor caminho para vencer o pecado é fugindo dele. É nem entrar na luta contra o pecado. É passar longe, que é para continuar na vida de santidade. E aí Jesus vai crescendo ainda e dizendo o seguinte: foi dito também, primeiro condenou o adultério, condenou o pecado, o mal moral. Agora vai condenar o lado jurídico, o divórcio. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê a ela a certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vejam, queridos irmãos e irmãs, tristemente, com a possibilidade, de entrar com uma nulidade matrimonial, parece que as pessoas acham que qualquer problema que eu tenho no casamento, existe a possibilidade de eu anular o casamento. Isso não existe na igreja, tá? A nulidade matrimonial vai se averiguar dentro daquele casamento, se existir alguma situação, alguma condição que aquele casamento não deveria ter acontecido. Se ali existir, se houve algum erro, aquele casamento nunca existiu. Não houve uma denúncia, não houve talvez algo que pudesse dizer, tem isso aqui que impede. Mas quando a igreja declara um casamento nulo, é justamente de dizer dessa união irregular. Esse casamento aqui nunca existiu, o que eles dois viveram até hoje foi só uma farsa. Mas se o casamento foi válido, é Cristo quem está dizendo, é indissolúvel. Não existe essa separação. Então é preciso que, quando as pessoas se decidem a casar, de fato entendam a vida a dois. E busquem se esforçar por essa vida a dois, por essa unidade a dois. E não levem o matrimônio como se fosse uma brincadeira. Se der certo, a gente vive. Se não der, depois separa. Para a igreja não funciona assim. Um casal que casa, imagina-se que está casando porque acredita que vai dar certo. E que vão lutar, vão fazer sacrifícios. Os dois lados precisam se sacrificar por uma vida matrimonial. Já começa no sacrifício do deixar.
tem que deixar pai e mãe. E para a vida continuar dando certo, tem que buscar realizar, satisfazer o outro e deixar muitas vezes o meu eu de lado para ver o outro feliz. E claro, quando isso acontece numa via de mão dupla, o casamento acontece e se torna a realização de um para com o outro, porque os dois buscam realizar um ao outro e mutuamente se realizam. Mas as dificuldades vão ainda sempre assim surgir, mas é importante ir lutando e buscando superá-las. E o próprio São Paulo nos diz na primeira leitura, na vida do cristão, as dificuldades vão sempre estar aí, mas é preciso que o cristão não perca de vista o essencial, o Cristo. O tesouro que trazemos, muitas vezes vai estar em mãos de barro, mas não deixa de ser tesouro. Continua sendo ele a grande preciosidade. E por mais que nós sejamos frágeis e devamos anunciá-lo, não é por nós, mas é ele quem faz essa eficácia. Então busquemos sempre anunciar, sempre testemunhar e buscar viver com fé aquilo que acreditamos, buscando sempre levar essa palavra de Deus a todos os cantos, como fez Santo Antônio. Hoje celebramos a sua memória. É bonito nós pararmos para olhar a vida daqueles que a igreja colocam na glória dos altares. Vejam, queridos irmãos e irmãs, quando a igreja para celebrar um santo, não é a igreja querendo colocar esse santo no lugar de Deus. Não é a igreja querendo tirar o foco de Deus para colocar ali uma imagem. Não é isso que acontece. A igreja nos convida a olhar, vejam, um como nós, peregrinou nessa terra, foi capaz de levar a vida na intimidade e na comunhão com Deus. Nós também podemos, só é preciso esforço. Ou vocês acham que na época de Santo Antônio não tinha também dificuldades? Ele foi um dos que muito brigou, inclusive com padres que levavam vida errada. O problema sempre existiu, o pecado sempre existiu, mas isso não deve nos fazer nos entregar à vida de pecado. Pelo contrário, olhando as virtudes do santo, buscar imitá-las e continuar cada vez mais lutando por uma vida santa. E perceber que se eles conseguiram, nós também somos capazes. Basta um esforço de nossa parte. Santo Antônio, de família de boas condições, se torna agostiniano. Depois, quando vai visitar, quando vê as relíquias de alguns mártires franciscanos, vai decidir se tornar franciscano, conhece São Francisco de Assis, tem o desejo no coração, almeja agora o ideal do martírio e vai sair para poder anunciar o Evangelho, mesmo em meio a regiões dos muçulmanos. Não tem medo, vai anunciar, vai proclamar. Só que no meio desse caminho, quando ele vai anunciar, é acometido de uma doença. Chega lá, não consegue anunciar a ninguém a palavra de Deus. O ideal de santidade dele não era passar pelo martírio. Adoece e tem que voltar para casa. Voltando para casa, uma tempestade o joga ali na Itália. E lá tem que pregar e começa a anunciar. E começa a ir falando das maravilhas do Cristo. E vejam que Santo Antônio, quando ainda nessa época, né? Quando entra para a ordem dos franciscanos, é que se torna Antônio. Mas até então era Fernando de Bulhões, Padre Fernando de Bulhões. Depois, franciscano, escolhe o nome de Antônio, muda seu nome. E agora Santo Antônio, conhecido como Antônio de Lisboa, porque o título era dado pela cidade que a pessoa nascia e não onde morria. Então, Antônio de Lisboa vai para anunciar ali na Itália a boa nova da salvação, vai anunciar o Cristo, anunciando com sua vida. Um dos grandes defensores da fé contra os hereges da época, defendendo a Eucaristia, defendendo o Cristo, numa heresia que dizia que a matéria era impura, então não tinha como Deus se encarnar, não tinha como Cristo
se dá para nós na Eucaristia e ele ferrenhamente defende. Não sei se recordam, mas inclusive tem um milagre onde deixam o animal muito tempo sem comer, uma mula sem comer, e quando colocam lá o feno e a Eucaristia, obedecendo a Antônio, a mula primeiro vai e se curva perante a Eucaristia, mostrando, e tantos milagres que Santo Antônio vai fazer. Muito conhecido também aí pelo pãozinho depois da missa de Santo Antônio, que é justamente fazendo memória dos seus atos de caridade, alimentava os pobres com os pães que sobravam ali do convento. E alimentando os pobres, muitas pessoas relatavam curas a partir deste pão que recebia. Conhecido também como santo casamenteiro, ajudou muitas famílias a pagar o dote da filha para poderem se casar, inclusive muitas outras histórias. E Santo Antônio vai assim, crescendo cada vez mais. Santo Antônio vai assim, ganhando fama. E vejam que Santo Antônio vai ser o santo com a canonização mais rápida na história da igreja. 11 meses, nem um ano, 11 meses após a sua morte, vai ser canonizado. O Papa também já conhecia, já sabia da vida. Vai então agilizar esse processo de canonização. É preciso, queridos irmãos e irmãs, que essa comunidade de Santo Antônio, a seu exemplo, continue a levar o Cristo, a defender o Cristo. Continue buscando conhecer da fé, para anunciar a fé aí fora, para poder falar a respeito da nossa fé, para poder defender os ideais. Assim como Santo Antônio foi um exímio pregador, por isso doutor da igreja, é preciso que também nós, como suas testemunhas, busquemos anunciar e busquemos também, como ele, viver nessa caridade. Depois vai morrer ali próximo à região de Pádua, e por conta dos muitos milagres que ali realizou, vai ficar popularmente mais próximo agora ao nosso tempo, conhecido como Santo Antônio de Pádua. Mas Antônio de Pádua ou Antônio de Lisboa é o mesmo santo. E no Brasil tem grande devoção, porque quando chegam as primeiras caravelas, um frei franciscano, um padre, franciscano, é o primeiro a celebrar aqui a Eucaristia, e claro, sendo da mesma ordem de Santo Antônio, não ia deixar o seu santo de fora, mas faz com que essa devoção acabe sendo conhecida também no Brasil, e ele, Santo Antônio, o patrono de Portugal. Então peçamos sempre a intercessão, peçamos Santo Antônio que continue a rogar por nós, por nossas famílias, que continue a nos mostrar o Cristo, e que, aproximando-nos cada vez mais do Cristo, nós possamos então um dia, felizes e realizados, nos encontrar todos no convívio dos santos, na glória dos céus. Que assim seja. Amém.